you feel it? Se bem que, assim, ó, bom, polêmicas. Eu não vejo o Santos com essa rivalidade toda com o Corinthians, não, tá? Que nem lá no Rio, tem 4 times, né? Flamengo, Vasco, Fluminense e o Botafogo. É mais Flamengo e Vasco lá. Cara, então, eu acho que ou mudou? Então, você pode me dizer melhor como é que é aqui em São Paulo, mas no Rio é assim. Você pergunta pro Botafoguense, qual é o seu rival? Ele vai falar Flamengo. Você pergunta pro Fluminense, qual é o seu rival? Flamengo. É isso. Nós, assim, a rivalidade histórica do Flamengo é com o Fluminense. O Flamengo, ele surge do Fluminense. O Fluminense veio antes, e aí saiu de lá e foi fundado o Flamengo, não sei o quê. E aí muita rivalidade há muitos anos, não sei o quê. Aí teve um período, o Fluminense rebaixava, ganhava, não sei o quê, o Vasco estourou. Mas só que o Flamengo tem a torcida gigante, então era sempre Flamengo. Aí, assim, eu pelo menos vivi muito mais rivalidade Flamengo e Vasco, né? Então, assim, Vasco e Fluminense pra mim, se você falar de história e tal, pra mim os dois estão parecidos ali em rivalidade realmente com o Flamengo. Mas todos eles, o Botafogo, coitado. Mas rivalidade, pra ser rival, eu preciso me importar com ele, Pois né? só que Mas em algum tempo você se importou. Não, mas... Sim. Algum tempo você passou raiva pro Cara, Vasco. E era Vasco. Não, exato. Eu também penso isso. Porque, por exemplo, chegou o Vasco, né? Eu falei o ano inteiro que eu queria que o Vasco e os outros times voltassem pra Série A, certo? E no fundo eu até quero. Porque, pô, é legal ter os clássicos e tal. Acho tosco, porra, enfrentamos o Vasco ali no Campeonato Carioca só, morto, né? Cara, e são jogos, aquele jogo foi 4x4, 4x4, aquele jogo foi incrível, cara. Então, exato. Só que aí chega nesse final agora de Série B, que o Vasco, se perder pro Ituano, continua a Série B, e eu tô torcendo muito pro Ituano, tá ligado? Mas é normal, Exato. E eu que eu fico puto, não sei se você fica puto com isso também, mas eu fico puto, é a mídia querendo inventar a rivalidade Flamengo e Palmeiras, entendeu? Que pra mim isso não existe, sabe? É um oponente, é uma porra de um time que tá brigando com o Flamengo ali, mas rivalidade, isso, cara... Sabe? Rivalidade é Grenal, né, cara? Eu acho que é uma rivalidade financeira, existe, porque são os dois times que mais venceram, que mais têm o poder aquisitivo, né, no Brasil. Que nem lá fora. Na Europa, você tem rivalidade e não precisa ser do mesmo estado, né? Que a gente tá acostumado. Então, na Europa, você tem umas rivalidadezinhas assim. Não chega a ser igual aqui. Acho que existe uma rivalidade entre Palmeiras dos últimos anos, né? Que vocês estão disputando o título toda hora, né? Sim. Então dá raiva você não ficou assim, pô, a última Libertadores. Não, Libertadores tudo bem, mas, por exemplo, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro agora, eu tô cagando. Se fosse o Vasco ou o Fluminense, eu ia estar pronto. Não, então, porque isso que eu tô dizendo. Mas será que não é porque vocês não estão competindo ali? Se tivesse brigando pelo brasileiro diretamente. Não tá, diretamente não Não, tudo bem. Mas se tiver brigando, claro, a gente vai querer ganhar do gol. Mas eu tô dizendo esse sentimento, entende? Sim, entendo. E você vê, em campo é diferente. Claro. Tu pega esse último Fla-Flu que teve, cara, você vê no olho dos jogadores aquilo ali, é diferente. Quando joga Flamengo e Palmeiras é mó joguinho tranquilo, sabe? É diferente. Acho que partiu também mais da torcida. É uma coisa de zoeira de internet, porque hoje com a internet, cara, tudo vira rivalidade. Pois é. Cara, se eu chegar com um desconhecido aqui com a camisa do Palmeiras, eu vou começar a tretar com ele, nem conheço ele, e acabou. E assim funciona. Na internet é a mesma coisa. Mas você falou de rivalidade, é exatamente assim. Vai ter os outros torcedores putos, mas é exatamente isso. Você perguntar pro palmeirense, é Corinthians. O São Paulino, cadê o Ale que tava? É Corinthians também, Santista também. Todo mundo é rival do Corinthians. Mas para mim, como corintiano, e eu acredito que seja a maioria, o nosso rival de sempre é o Palmeiras. Sempre foi isso. Olha, existiu uma grande rivalidade também entre São Paulo e Corinthians, era muito mais uma guerra de diretoria, época de Juvenal, existiu isso, uma guerra muito forte de política, de clube. E era um período também que o Palmeiras estava na merda e o São Paulo estava estourado, claro, né? Vale acrescentar que ganhamos tudo, Mundial, enquanto o Palmeiras estava na segunda. Vale sempre acrescentar isso, todas as oportunidades que eu tenho. E isso é um pouco, esse que é o negócio do Vasco, que eu falo, que, cara, qual a graça da gente falar essas coisas do Vasco hoje em dia, entendeu? O Vasco tá na Série B, a gente ganha do Libertadores. É porque é que assim, ó, a rivalidade, hoje o Palmeiras tá bem à frente do Corinthians, mas não chegou nesse nível que tá Flamengo e Vasco.